A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Graças a Deus por mais uma EBD que Deus nos proporciona. E nós vamos falar sobre a lição 8, da revista desse trimestre. E o tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa desunião que foi identificada pelo grande homem de Deus, Neemias, e ele buscou meios em Deus para poder eliminar essa desunião, porque a desunião ela não é bom para ninguém, muito menos para o corpo de Cristo, muito menos para a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, vamos orar aqui, vamos colocar diante dessa aula, crendo que Deus, através do seu Espírito, há de operar na nossa vida, no nosso coração, nos dando luz, nos dando entendimento, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus santo, nós queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer, meu Deus, por mais um dia na tua presença, e queremos colocar diante de ti essa lição, entendendo, ó Deus, que a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos instrui, ela que nos guia na escuridão, é essa palavra que nos faz estar aptos para toda boa obra. Então nos faz crescer, Senhor, nos dá entendimento, compreensão, conhecimento que vem de ti, conhecimento do alto, para que o teu povo cresça de fato e não sejamos como meninos levados em roda por todo o vento de doutrinas, mas que possamos sim ficar firmes diante de qualquer situação que vier até nós. É o que eu te peço neste momento, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, o texto áureo dessa lição, que fala sobre união e também sobre a desunião, o texto fala propriamente sobre a união, é Salmo 133, verso 1, uma passagem muito conhecida. A gente vai ler agora em nome de Jesus, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Só um detalhe, no versículo que a gente citou de Salmo 133:1, diz: quão bom e quão suave. De fato, quando nós estamos unidos, estamos pensando junto, realizando junto, crescendo juntos, de fato fica uma coisa bem mais suavizada, Não tem aqueles atritos, aquelas adversidades, aquelas brigas que poderiam ocorrer por causa da desunião. Então, quão bom, ou seja, maravilhoso e suave ou seja, tranquilo, quando os irmãos estão em paz um com o outro, quando a igreja de fato está unida num só propósito. Isso é muito importante. E a verdade prática também pontua aqui de forma bem sábia, A união é uma força indispensável. De fato, a igreja precisa dessa força, precisa da união. O próprio Senhor Jesus ele disse que o reino dividido não subsistirá. É uma união e uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, ou seja, as pessoas esperam isso de nós, essa união. Já que a gente prega o amor, prega a paz, as pessoas que não conhecem a Deus esperam de nós essa união, essa comunhão. E um estímulo para o crescimento da obra de Deus. E com essa união a obra cresce, Deus opera, e aí aquilo que Deus decretou, realizou, aquilo que Deus deseja realizar, Ele vai fazer com mais facilidade. Porque Deus ele sempre quer fazer, Ele sempre quer operar, Ele sempre quer conceder o milagre, quer sempre dar a vitória. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Isso é fundamental, essa união, tá bom? Então nós vamos ler o texto base, que está em Neemias, capítulo 5, versículo 1, e depois a partir do versículo 6 ao versículo 12, tá bom? Vamos lá então, em nome de Jesus. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes:
usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Verso 8. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: Restitui-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então esse texto, ele fala basicamente sobre um posicionamento de Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus, foi governador, e ele começou a notar que existe algo errado, né, em Jerusalém, em Judá, ali em Israel, como um todo, de forma geral, tendo uma visão geral da coisa. Ele entendeu que existia uma diferença muito grande, né, entre os ricos e entre os pobres. E como homem de Deus, como homem justo, ele procurou, né, em Deus poder resolver essa situação. Por quê? Porque parte do povo de Israel estava cativo. A gente sabe que Israel, quando saía da presença de Deus, quando queria andar com as suas próprias pernas, os inimigos vinham e tomavam o que era de Israel, levavam alguns cativos, e foi esse o caso nesse momento. E aí, alguns que estavam sendo escravos em outros países foram trazidos de volta para Israel. Foram comprados, né, como escravos e trazidos para Israel. E o que aconteceu? Surgiram os oportunistas, né? Pessoas que tinham dinheiro. O texto vai dizer, né, sobre... Cadê? Deixa eu achar aqui em nome de Jesus. Magistrados e nobres. Então eram pessoas cultas, pessoas com uma condição boa financeiramente. E ali o que eles fizeram? Eles emprestavam dinheiro para esses homens que estavam vindo para Israel para recomeçar a sua vida. Então eles precisariam, é claro, de recursos, de dinheiro para poder seguir as suas vidas. Só que esse dinheiro era emprestado com usura, com juros, né? E a própria lei de Deus condena que um judeu empreste, né, dinheiro a juros a outro judeu. Isso é permitido quando se diz respeito ao estrangeiro, e também não é nada fora do normal, né? Então ali eles estavam fazendo com que aqueles juros crescessem cada vez mais. E ali o pobre pegava aquele dinheiro, não tinha como pagar, precisava de mais dinheiro, pegava novamente e ficava sempre na mão dessas pessoas. E isso gerava uma desunião muito grande. Por quê? Porque o egoísmo e a ganância geram divisão. Então essas pessoas, elas visavam o próprio ganho, elas não visavam o coletivo, elas não visavam mais o bem de Israel, né? Cada um queria se dar bem, cada um queria puxar para sua sardinha, e assim a nação de Israel estava vivendo. E isso era errado aos olhos de Deus e, consequentemente, foi errado aos olhos de Neemias. E aí, no verso 6, diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, ou seja, muito me indignei. Eu ouvi a reclamação do povo, eu ouvi o povo colocando as suas lamúrias diante de mim, e aquilo me indignou. Aquilo trouxe peso para o meu coração. E diante disso, ele começou a se mobilizar, né, como uma autoridade política da época, e também, por que não dizer religiosa, porque a lei de Deus, ela tanto serve como padrão espiritual, como padrão moral, é uma lei só. Então, esse homem se indignou com essa situação
e chamou para conversar essas pessoas, né? No verso 7 diz assim: e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, ou seja, ele confrontou aquelas pessoas. Então, Neemias, ele tomou uma atitude. Ele podia muito bem fazer ouvido de mercador, dizer, olha, eu sei que a situação é essa, mas fazer o quê? Mas ele sabia que ele tinha autoridade para mudar isso. E é um ponto que nos chama a atenção. Muitas das vezes você tem autoridade para mudar um quadro, para mudar uma situação e não muda. Muitas das vezes você tem autoridade espiritual para fazer uma oração e quebrar aquele mal, aquela maldição, e você não faz. Muitas das vezes você tem autoridade espiritual para ministrar a palavra de Deus, para pregar para alguém, para que aquela pessoa atente para a fé em Cristo, se converta e seja salva, e você não faz. Então, muitas das vezes nós temos nas mãos as ferramentas que Deus nos dá para poder beneficiar alguém ou um povo, ou uma casa, uma família, seja lá o que for. E você assim se omite. Não foi o caso de Neemias. Neemias, ele colocou a boca no trombone, vamos dizer assim, e ali ele conversou com aquelas pessoas que eram consideradas injustas, pessoas que estavam emprestando dinheiro, né, com juros altíssimos, com usura. Isso era condenável aos olhos de Deus. Então, continuando aqui em nome de Jesus, no verso 8 diz assim, e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, ou seja, a outros povos, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. O que Neemias estava dizendo? Olha, a gente buscou os nossos irmãos, resgatamos eles que estavam vivendo em escravidão. Agora vocês querem colocar essas pessoas em escravidão novamente? Isso está errado, né? O verso 9 ele diz, disse mais, não é bom o que fazeis. Então assim, nós precisamos confrontar o mal. A Bíblia chega a dizer, né, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Tem gente que não concorda com o mal, mas também não faz nada pelo bem. Então, o verso 9 diz isso, não é bom o que fazeis, ou seja, ele apontou o mal. Ele apontou aquilo que estava errado. Ele falou, isso aí está errado, não é assim que se faz. Não é assim que o nosso Deus decreta, não é assim que ele determinou para que vivamos. Né? O verso, na continuação do verso, ele diz, porventura, não devias andar no temor do nosso Deus? Ou seja, Deus proibiu que nós cobrássemos juros, com usura, aos nossos irmãos. E vocês estão fazendo isso. Então, vamos parar com isso. Vamos nos voltar para o Senhor. E aí diz, porventura não devias andar no temor do nosso Deus? Ele faz uma pergunta, né? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, ou seja, a gente não tem que fazer a diferença? Vocês estão fazendo igualzinho o mundo faz, vocês estão mentindo como eles mentem, vocês estão roubando como eles roubam, vocês estão emprestando dinheiro a juros como eles emprestam, vocês estão adulterando como eles adulteram. É isso que ele estava dizendo. Então ele estava dizendo, olha, a gente que é o povo da luz, o povo que tem que fazer a diferença, a gente está igual a eles. Então qual é a nossa diferença para eles? Então nos voltemos ao Senhor, porque isso é bom aos seus olhos. Amém? Verso 10 diz, também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. O que ele está dizendo? Olha, até eu e até os meus vão deixar de ter esse ganho. Então, Neemias, ele se colocou como exemplo. Ele não só decretou algo, ele não só pediu algo, ele também se colocou dentro da situação. Então ele entendeu, poxa, então todo mundo agora vai parar de cobrar juros aos nossos irmãos. E mais à frente a gente vai ver que não só eles pararam de cobrar os juros, como eles restituíram aqueles irmãos. Porque na verdade, aqueles irmãos estavam escravizados pela pobreza, né? Porque eles foram colocados nessa situação. E não adiantava somente parar de cobrar juros, porque eles estavam numa situação muito ruim. Eles precisavam de recursos para poder continuar suas vidas. E foi o que Neemias proporcionou àquele povo. Não só eles deixaram de pagar juros, como eles foram restituídos de tudo aquilo que eles pagaram indevidamente. Foi uma obra social com resultados espirituais. A nação de Israel, ela pôde ter esse crescimento espiritual por conta dessa atitude de fé que
de respeito ao nosso irmão. O 11 diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis dele. Então, assim, devolve o que é deles. Neemias está dizendo: eu não quero que vocês deem o que é de vocês, eu quero que vocês devolvam o que é deles. Então, é isso que a gente precisa promover. Muitas das vezes a pessoa ela deixa de entregar ao outro, de dar ao outro aquilo que pertence a ele. Então, o que é meu, o que é dele é dele. Então, vamos viver em comum acordo. Você pode usar do que é meu, e se você permitir, eu vou usar do que é seu. Isso é unidade, isso é união. Então, a igreja precisa começar a despertar para isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos pensar no coletivo e não só no individual. Bom, a gente vai avançar um pouquinho mais, em nome de Jesus, só para finalizar aqui no verso 12, algo interessante. Ele diz: então disseram, restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Eles chamaram os sacerdotes, ou seja, está feito um acordo? Vocês concordam que vai ser assim a partir de agora? Concordamos. Chamaram os sacerdotes, que são as autoridades espirituais. Então, ou seja, é sempre necessário fazer as coisas diante de Deus e não no escuro, naquela coisa escondida, obscura, não debaixo das cobertas, não. Tudo às claras, tudo na luz. Então, tá certo assim, tá certo assim. Então, vamos colocar isso diante dos sacerdotes, que vão colocar isso diante de Deus e resolver o assunto. Amém? É assim que tem que ser. Para continuar aqui em nome de Jesus, já estamos indo para o término. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Isso é muito importante. Houve uma mudança espiritual na vida daquele povo. Em Gálatas 6:16 diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, ou seja, a igreja de Cristo. Então, quem vive de forma correta, quem anda na palavra de Deus, quem vive conforme o evangelho, a doutrina do evangelho, ele vive em paz, ele vive tranquilo com outro irmão. Então, não tem essa coisa de viver em contenda, viver um mordendo o outro. Por quê? Porque a base do cristianismo é o amor de Deus, o amor por ele mesmo e o amor pelo próximo, né? Mais de uma vez a palavra nos pede para que amemos o nosso irmão como a nós mesmos. Então, o amor é a base. A Bíblia chega a dizer que o amor é maior que a fé. Então, eu não posso querer apenas me dar bem. Eu preciso pensar no outro. Poxa, eu estou precisando disso. E ele está precisando de quê? Então, eu preciso sempre ter esse olho clínico da visão coletiva e não apenas da individual. Continuando aqui, outra referência em nome de Jesus. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. João 17:22. Então, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele quer que a igreja seja uma igreja unida, porque a igreja unida ela faz a diferença. Então, quando um puxa para o lado A, outro puxa para o lado B, um puxa para frente, outro puxa para trás, aí as coisas não funcionam, as coisas não andam, não há o crescimento que deveria acontecer. Quem dá o crescimento é Deus, mediante uma busca coletiva, mediante uma unidade de fé. Então, o Senhor Jesus, orando pelos discípulos, ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Ou seja, nós temos que ser um só corpo, é um só espírito, meus irmãos, é uma só fé, é um só propósito. Então, todos aqui estão desejosos de alcançar a vida eterna. Então, ande do lado do seu irmão, não queira andar na frente, não queira andar atrás. Ande do lado dele, puxe ele quando for necessário, deixe ele te impulsionar quando for necessário também. A gente está junto nisso, amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui para a gente finalizar. Bom, vou ler aqui 2 referências rapidamente em nome de Jesus.
porque as referências elas baseiam aquilo que a gente está dizendo. Filipenses 2, 21 diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então essa é uma verdade que muitas das vezes é real na vida de muitas pessoas. Ela busca só o que diz respeito a ela. Mas olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, quando eu era do mundo, eu era uma pessoa tendenciosa ao egoísmo, buscava sempre aquilo que iria me satisfazer primeiro. Quando eu me converti, eu entendi que a vida do meu irmão é tão preciosa quanto a minha, é tão especial quanto a minha. O mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele também. O mesmo Cristo que morreu pela minha família, morreu pela igreja também. Então é necessário que você pense no coletivo. Busque a união, busque a unidade. Isso é necessário, é um exercício que você precisa ter diariamente. Então, para finalizar aqui em nome de Jesus, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Então nós fazemos parte de um corpo. Então o braço é importante, a perna é importante, a cabeça é importante, os pés, as mãos, né? O cotovelo, a parte exterior, a parte interna onde estão os órgãos, o pulmão, o coração, o cérebro, ou seja, fazendo uma analogia, né? Tanto a parte que se vê quanto a parte que não se vê são importantes. Então, que sejamos um em Cristo, ande em unidade. Se você não consegue andar em unidade, ore a Deus, peça a Deus para que Ele possa trabalhar no seu coração e te fazer ter experiências grandiosas mediante essa busca pela unidade, tá bom? Então fica com essa palavra, fica com essa reflexão, que Deus abençoe poderosamente vocês neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.